Qual é a raiz do pecado? Qual é a origem desse nosso desejo por desobedecer à vontade e à lei de Deus? Será que pecado é algo somente da ordem do comportamento ou é algo mais profundo? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 leituras, 5 livros sobre o tema da idolatria. A resposta a cada uma dessas perguntas que eu fiz anteriormente se resume nessa palavra: idolatria. A idolatria é a raiz do pecado. É na idolatria que começa esse desejo por desobedecer a Deus, a sua vontade, a sua lei. E essa idolatria começa por uma idolatria do nosso próprio eu, dos nossos próprios desejos. Mas a gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo através das indicações que nós vamos fazer. Lembrando, em primeiro lugar, que toda indicação de livro que nós fizermos nesse canal, você pode comprar esses livros, adquirir esses livros através do nosso link que está aqui na descrição. Nosso link na Amazon nos fortalece como canal, nos ajuda a comprarmos equipamentos melhores, a melhorarmos a qualidade dos nossos vídeos. E se você compra pelo nosso link, você vai estar nos ajudando. Mas só para explicar o motivo desse vídeo de hoje, né, um pouco diferente dos vídeos anteriores, nós estamos lá na nossa igreja, na igreja em que eu sou membro e que eu congrego, estamos participando de uma série de mensagens voltadas para o tema da idolatria. E para isso nós pesquisamos, nós estudamos alguns livros para o preparo dessa série, e alguns desses eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que compreendendo melhor sobre a idolatria e como que esse tema aparece ao longo das Escrituras, nós vamos estar melhor preparados, inclusive para lutarmos contra o pecado, contra as tentações que nos advêm de forma pessoal na nossa vida, nossa caminhada cristã. Mas antes, eu gostaria de dar a você uma definição. O que é idolatria? Segundo o Catecismo Nova Cidade, que é um documento muito importante para conhecermos a nossa fé, idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Ou seja, idolatria é um ato de confiança, confiar a nossa vida não ao Criador, mas a alguma das suas criaturas ou de algo criado por ele. E é isso que nós vemos também sendo descrito ao longo dos livros que eu vou indicar aqui. Então, o primeiro livro que eu gostaria de indicar, na verdade, os 2 primeiros livros, são livros de brasileiros, de pastores brasileiros, que abordam de forma abrangente, introdutória, a temática da idolatria. O primeiro deles é o livro A Origem da Idolatria, do pastor Mauro Meister. Esse livro, A Origem da Idolatria, tem como forte, como ênfase que eu gostaria de destacar, como mensagem, né, que eu gostaria de destacar, a relação que o professor e o pastor Mauro Meister faz entre o problema da idolatria com o texto de Gênesis 3, com o texto da queda. Então ele demonstra claramente que o nosso problema de substituir Deus pelas coisas criadas começa na queda, começa na tentação sofrida por Adão e Eva no Jardim do Éden, e que ao cederem a essa tentação, eles se entregam à idolatria. Primeiro adorando a serpente, confiando na palavra da serpente, mas também depois adorando a si mesmos, uma adoração do eu, do seu próprio ego. Um outro livro também de um pastor brasileiro é o livro Idolatria do Coração, do pastor Felipe Fontes. Esse livro é muito bom porque ele resume no final de cada capítulo como se fosse um desenho gráfico, um resumo, né, bem visual, bem bacana, daquilo que ele expôs ao longo do capítulo. Então é muito interessante ver, e o ponto central desse livro é que a idolatria não é algo que pode ser percebido somente nas atitudes, mas é algo que começa no coração. Como a pergunta inicial do vídeo, né? Será que é algo da ordem do comportamento? E a gente percebe claramente que idolatria não tem a ver somente com me curvar diante de uma escultura, diante de uma imagem, mas é algo que começa no coração. E se começa no coração, como o próprio Jesus disse em Marcos 7, que do interior do homem é que vem os maus desejos, né? Se provém do coração, os ídolos podem ser fabricados, podem ser construídos e a eles dada adoração sem que haja necessidade de uma imagem física, de uma escultura física.
E esse é o maior problema da idolatria dos nossos dias, porque nós podemos ter um coração idólatra sem aparentar a ninguém a nossa idolatria e sem nós mesmos percebermos às vezes, né? Então, esses dois livros, A Origem da Idolatria e Idolatria do Coração, abordam a questão que a raiz do pecado é a idolatria, e a raiz da idolatria é o nosso próprio coração, que está inclinado para o mal desde a queda. E por estar inclinado para o mal desde a queda, tende a transformar as coisas boas que Deus criou em ídolos, colocando essas coisas no lugar de Deus, confiando nessas coisas para obtermos satisfação plena, alegria plena no lugar de Deus. O terceiro livro que eu gostaria de indicar é o livro Vivendo na Luz, do pastor John Piper. Então esse livro do John Piper, como em todos os seus livros, como todo o seu ministério, é centrado no tema da glória de Deus. E por ser centrado no tema da glória de Deus, Piper vai demonstrar que a única solução, o único antídoto para o problema do pecado e da idolatria é voltarmos a nossa mente, o nosso coração para a glória de Deus e buscarmos sermos satisfeitos, plenamente preenchidos, felizes com a glória de Deus. E quando o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação orbita ao redor da glória de Deus, qualquer outro ídolo deixa de ter a sua força sobre nós. Ele usa de 3 exemplos, né, dos 3 principais ídolos da história humana, né, que mais aparecem na história humana, que é o sexo, o poder e o dinheiro. E ele demonstra que, biblicamente, quando nossa satisfação está em Deus, a nossa relação com o sexo, com o poder e com o dinheiro, que são coisas que são legítimas, que são coisas lícitas, mas que podem se tornar ídolos, ele demonstra que a nossa relação com essas coisas, quando Deus está no centro, ela se ajusta. A nossa relação com o sexo, a nossa relação com o poder, a nossa relação com o dinheiro, ela se torna saudável na medida em que Deus passe a ser o centro da nossa vida e a glória de Deus o motivo para a nossa existência. Então esse livro eu também recomendo. O quarto livro, melhor dizendo, é um livro do autor Tim Keller, do pastor Tim Keller, que é esse livro, Deuses Falsos. Nesse livro, o Keller demonstra claramente que os deuses que nós confeccionamos com o nosso coração, como o próprio João Calvino diz, né, que o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos, Keller deixa claro que os deuses que nós fabricamos com o nosso coração são falsos. E esses deuses falsos, eles prometem também de forma falsa. As suas promessas não são verdadeiras, não são reais, elas são falsas. E por serem falsas, elas não entregam aquilo que prometem. Somente Deus pode satisfazer de fato o nosso coração. Por isso que o subtítulo até dessa versão aqui em português é Deuses Falsos, como resistir às idolatrias que prometem o mundo, mas cobram um preço alto demais. Por isso a única forma de vencermos a idolatria, a semelhança do que Piper diz, é substituirmos as coisas criadas pelo Criador. É colocarmos Deus de volta no altar da adoração do nosso coração. Na verdade, é impossível não adorarmos a nada, né? É impossível estarmos sem adorar, porque nós fomos criados para adorar. Nós somos homolitúrgicos, nós somos seres humanos criados por Deus para adorarmos a Ele. E quando nós não adoramos a Ele, iremos colocar qualquer outra coisa no lugar. Mas o nosso coração nunca vai estar vazio de ídolos, nunca vai estar vazio de deuses a serem adorados. A grande questão é quem é o Deus que o nosso coração confia, devota a sua adoração. E nesse livro, Keller vai demonstrar em vários personagens bíblicos suas idolatrias distintas, seus ídolos, os ídolos que eles cultivaram como mais importantes do que Deus para eles. E por fim, em último lugar, gostaria de indicar, né, como quinto livro, Você se torna aquilo que adora, do J.K. Beale, um teólogo chamado J.K. Beale, que é um grande teólogo bíblico. Ele tem essa teologia bíblica do Novo Testamento, que é a sua obra maior, mais importante, que condensa boa parte do seu pensamento, mas ele tem vários outros livros, um trabalho extenso relacionado ao uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, e ele tem também esse livro,
que é uma espécie de teologia bíblica da idolatria. Ele demonstra como que o tema da idolatria aparece ao longo de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, mas a tese que ele levanta nesse livro, e que é resumido em um dos capítulos deste livro maior aqui, é de que nós nos tornamos semelhantes, parecidos com aquilo que adoramos. A adoração envolve uma consequência, uma reação, que é nos tornarmos a imagem, nos tornarmos semelhança do Deus que nós adoramos, do ídolo que nós adoramos. Ele extrai essa tese de várias partes da Escritura, mas de forma especial do Salmo 115, em que o salmista diz, no final, ao descrever os ídolos das nações, que tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, e por aí vai, ele termina dizendo: tornem-se semelhantes a estes, aqueles que os adoram e que neles confiam. Então, a ideia do Bill nesse texto é mostrar que a adoração nos torna parecidos com o objeto da nossa adoração. E se nós adoramos a Deus, se nós adoramos a Cristo, nós somos conformados à sua imagem. Mas se nós adoramos algum ídolo, nós também somos transformados, conformados à imagem desse ídolo. E aí que está o grande perigo da idolatria. Porque se nós adoramos a ídolos falsos, a ídolos mortos, nós também ficaremos sem vida, nós também nos tornaremos mortos, como esses ídolos também o são. Para fazermos algumas menções honrosas, tem vários outros livros que também tratam da temática da idolatria e que não foram citados aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, um livro do Iago Martins, No Alvorecer dos Deuses, que é um livro também muito importante sobre essa temática. O livro Deus Não É o Seu Ídolo, do Alexandre Melhoranza. Esses dois são brasileiros, dois pastores, um que atua aqui como pastor no Brasil, um outro que é pastor na França, mas que são livros muito importantes para falar sobre idolatria. O Iago, de forma um pouco mais abrangente na temática da idolatria, também relacionando tanto com a teologia, mas também com a filosofia. Já o Alexandre Melhoranza mostrando, a partir de alguns textos do Antigo Testamento, como que a nossa relação com Deus pode se tornar uma relação idólatra, uma relação distorcida. E por fim, o livro da Elyse Fitzpatrick, chamado Ídolos do Coração, que também vai abordar um pouco dos livros, dos temas, das ênfases que outros livros também trouxeram, que é o fato da idolatria começar no nosso coração, mas ela traz alguns aspectos práticos dessa nossa luta contra a idolatria. Se essas dicas, se essas indicações de livro fizeram sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar para alguém que também se interessa por esse tema, a comprar alguns desses livros que talvez tenha te interessado aqui no nosso link na descrição, e também a se inscrever nesse canal, para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos publicado aqui. Nós temos falado sobre a Bíblia, sobre como ler a Palavra de Deus, também temos falado sobre a teologia, como começar os seus estudos teológicos a partir de alguns conteúdos introdutórios. E também, sempre que possível, eu vou trazer alguma indicação de livro, de algum tema, ou até mesmo algum conteúdo mais profundo, dando aulas mesmo, para ajudar você que quer começar a sua jornada bíblica e teológica. No mais, eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.